Olá, terceirão, tudo bem? Pessoal, vamos fazer aqui a nossa última aula dessa primeira unidade. Conforme nós conversamos lá na nossa live, semana passada, eu vou gravar uma aula mais curta, mais direta, aqui no YouTube, e aí eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? E nessas duas últimas aulas da primeira unidade agora, nós vamos é, finalizar o conteúdo com essa aula aqui e resolver todas as questões de pendência de nota e atividade, beleza? Então vamos lá, essa aula aqui é a aula de Sociologia, a aula 6. Nessa primeira unidade a gente está estudando sobre a mídia, né? Vimos os principais teóricos sobre a mídia que estudam a escola de Frankfurt, Marshall McLuhan, no Brasil, Moniz Sodré, Marilena Chauí, estudamos diversos teóricos, o que cada um deles comenta sobre o impacto da mídia na vida das pessoas, né? Depois, a segunda etapa desse nosso conteúdo, nós entramos na questão da internet, das redes sociais e como que essas mídias eletrônicas elas fazem, como que elas alteram a consciência, a forma como a gente percebe o mundo, né? É, então, é, falando agora especificamente da questão da internet, né, que a gente já viu naquele filme lá no Privacidade Hackeada, a gente já viu que essas redes sociais, através da internet, Facebook, Instagram, Orkut, Twitter, eles têm uma influência muito grande na nossa forma de pensar, né? Já ficou claro que eles têm como induzir alguns pensamentos e como não só eles abordam mais a questão política lá no Privacidade Hackeada, mas não é só em relação a isso, em relação a padrão de comportamento, leitura de mundo, percepção de realidade, a própria questão do consumo, tudo isso recebe uma influência muito grande da internet e principalmente através das redes sociais, né, onde as pessoas vão criando bolhas e vivem dentro daquelas bolhas, né? Então, nessa nossa sociedade atual agora, com a influência dessas mídias sociais, da televisão, da internet, das redes sociais, o conhecimento ele não é mais simplesmente atrelado à questão da escola ou da família. Às vezes, muitas vezes, quando a família vai abordar um assunto pela primeira vez com o filho, com a filha, né, sobre sexualidade, religião, política, essa criança ou esse adolescente já tem um repertório muito grande sobre aquele assunto, porque foi justamente através é, da internet, através das redes sociais, através das mídias sociais, essa criança, esse adolescente já teve diversas informações sobre esse assunto, né? Então, é um fenômeno que as escolas e que a família precisam aprender a lidar com isso, que agora não é somente o que a escola falou, não é somente o que a família falou, não é somente o que a religião falou. Não, a internet ela é um mundo aberto em que o jovem vai ouvir sobre esse mesmo assunto de diversas formas diferentes. Então, um exemplo disso são os próprios filmes infantis, né, que eles já carregam valores, né, e a internet também, que apresenta muitas informações, jogos, imagens, canal no YouTube, quando segue alguém no Twitter e tal, tudo isso aí ajuda a formar, colabora na formação da visão de mundo, de pensamento, de leitura de realidade das crianças, dos adolescentes, inclusive dos adultos também, né? Então, é importante a gente perceber que as crianças elas têm uma interação com essas redes sociais, com essas mídias sociais, da qual boa parte dos adultos não foram socializados nela, né? Então, é, se a gente for pegar, por exemplo, há algumas décadas atrás, a informação demorava muito tempo para chegar até a sociedade, né? Um exemplo aqui é essa Copa de 1970. O Brasil foi campeão em 1970 na Copa do México e teve muita gente que ficou sabendo que o Brasil tinha sido campeão mundial 2, 3 dias depois, né? Porque a informação demorava a chegar. Em muitos lugares não tinha televisão, muitos lugares não tinha rádio, então o único meio de informação
era através do jornal ou de uma revista. Só que, tipo assim, esses lugares mais remotos, a revista demorava às vezes 2, 3 dias para chegar. Então, vamos supor que saiu uma matéria na segunda-feira dizendo que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Essa revista chegou lá na quarta-feira, então essas pessoas ficaram sabendo na quarta, né? Então, é, essa informação agora, né, ao vivo, online, ela é muito rápida, né? Às vezes acontece uma coisa lá do outro lado do mundo e a gente já fica sabendo agora. Um exemplo aqui é esse vulcão que eu coloquei aqui embaixo, que é o Krakatoa. Não sei se alguém de vocês aí acompanharam, mas o vulcão, ele é um dos maiores vulcões do mundo, ele entrou em erupção e 15 minutos depois dele ter entrado em erupção, ou até menos, já tinha gente filmando ele, porque da cidade dá para ver, né? E já estava transmitindo, fazendo live no Instagram, no Facebook. O YouTube começou a fazer a transmissão dele ao vivo. Daqui a pouco os canais de televisão já chegaram para filmar também. Então era um evento que estava acontecendo lá do outro lado do mundo e, e já tinha gente, às vezes, por exemplo, dentro da escola, nem deu tempo de chegar em casa e ligar a televisão pelo celular, alguém já passa um link e já começa a ver a erupção desse vulcão instantaneamente, online, né? Então, assim, são realidades muito diferentes de uma geração para outra, né? E esse mundo, ele é chamado de mundo virtual, né? E por que ele é chamado de mundo virtual? Ele é mundo virtual porque a gente acessa esse mundo somente através de imagem, vídeo e som, né? Ele não é um mundo concreto, né? A gente vê o vulcão pela imagem, pelo vídeo, pelo som, mas a gente não consegue tocar, a gente não consegue estar lá. Então, por isso que é chamado de mundo virtual, né? Esse mundo virtual, ele é instantâneo no mundo inteiro. E os acessos a esse mundo virtual, eles se dão através de blogs, revistas eletrônicas, lives, né? Agora, nesse período de quarentena, tá na moda as lives. Então, um artista vai lá, coloca uma câmera, às vezes pelo próprio celular, começa a tocar e milhares de pessoas assistem instantaneamente, sem depender de uma televisão, sem depender de nenhum canal profissional para transmitir isso aí. Simplesmente pega o celular, abre a rede social, nós vamos tocar tal dia, tal horário, todo mundo tá lá. Então, esse fenômeno faz com que a vida se torne muito rápido, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem de aula. 7 minutos. Prometi 15 e vou cumprir, tá? Pra gente fazer uma aula bem rapidão, bem direta. Um outro fenômeno também, por exemplo, às vezes um artista lançava um disco ou então lançava um livro, é, por exemplo, da Inglaterra, né? Aí às vezes esse disco demorava 15, 20, 30 dias, 2 meses para chegar no Brasil, por exemplo, né? Lançava lá um autor, lançou um livro, aí esse livro saiu em inglês, aí esse livro precisa ser traduzido para o português, aí uma editora daqui tem que comprar os direitos autorais, tem que enviar para tradução, e aí depois que faz a tradução, corrige essa tradução, aí manda para impressão, aí depois que mandou tem que distribuir para chegar na livraria, às vezes a cidade não tem livraria, tem que vir lá na capital até chegar aqui, esse livro às vezes leva 2, 3, 4, 6 meses, um ano, né? E agora não, agora o artista ele lança instantaneamente no mundo inteiro a música dele, né? O disco dele. Um escritor, ele quer, muitas vezes tem muitos escritores que estão lançando livros sem ter escrito uma página. Ele senta no computador dele, escreve, envia para a editora já faz a tradução lá para 15 idiomas e já lança isso instantaneamente em todas as plataformas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que alguém lá em Londres consegue comprar esse livro, aqui em Teixeira de Freitas a gente consegue comprar também, né? Não sei se vocês já utilizaram ou alguém tem um Kindle. Aqui em casa a gente tem um Kindle e ele é maravilhoso. Você abre, ele é um e-reader que chama, né? Um leitor eletrônico. Você abre ele e você dá um clique, você fala, quero o livro tal. Você clica ali, o valor do livro, você já deixa o cartão de crédito cadastrado, você clica, ele já vem automaticamente o livro para você, você já lê esse livro. Então, assim, é uma realidade muito diferente, né? Os próprios cursos virtuais, agora mesmo nesse período de pandemia, a gente fazendo aula online, instantânea, à distância. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês e a gente está todo mundo conectado, conversando, um vendo o outro, são transmitidos online.
Então, assim, é uma realidade muito nova, né? E o tema da nossa aula é as mídias e as salas de aula do século XXI, justamente por isso, porque toda essa mídia eletrônica, de internet, de redes sociais, do Google, de pesquisadores, de buscadores, eles estão disponíveis para todo mundo. Eu mesmo já tive dando aula várias vezes e aluno meu assistindo aula e pesquisando no Google para ver se o que eu falei realmente confere, né? Então, ou seja, o conhecimento já não é mais somente do professor, somente da escola, somente da família, somente da religião, né? As pessoas conseguem, as crianças, adolescentes, os jovens, adultos, conseguem acessar essa informação de diversas fontes instantaneamente. Então, tudo isso vem para a sala de aula. E aí, a gente tem uma forte influência dessas novas tecnologias na questão da socialização, né, na educação, da escola e na família. Porque agora, dependendo do que um pai e a mãe falar para o filho na hora já confronta, fala, não, isso não é assim, isso é assim, 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 assim. Né? Por quê? Porque ele pesquisou, ele achou, ele leu. Né? Então, na escola é a mesma coisa. Então, é uma nova forma de interação do conhecimento. Né? E ela como a gente já viu anteriormente, ela tem aí seus aspectos negativos e positivos, né? Um exemplo de um aspecto positivo é um caso que, se vocês lerem aí na aula 6 da apostila de vocês, a história é mais detalhada, mas eu vou passar por cima aqui, porque a gente está fazendo uma aula mais rápida, mas uma escola identificou que uma criança de 2 anos começou a aprender a ler rapidamente. E assim, muito antes do tempo, né? Aí a professora percebeu que a criança já estava lendo com 2 anos e pediu para chamar os pais. Aí conversou com os pais, falou assim: vocês estão colocando em algum reforço? Tem alguém? Vocês estão treinando com a criança em casa? Como que essa criança aprendeu a ler tão rápido? Aí o pai contou que estava com essa criança de 2 anos, que colocou em frente o notebook, né? Que eles não tinham tempo durante a semana, que era só final de semana que eles tinham tempo para ter uma interação maior e que mostrou para a criança como que navegava, como que buscava. Essa criança começou, com acesso à internet, a assistir vídeo com letras, com sílabas, com as palavras, e essa criança aprendeu a ler rapidamente. Né? Então, assim, isso é um aspecto muito positivo de como essas novas tecnologias elas têm como acrescentar, assim, na informação e na formação de crianças, jovens, adolescentes. Né? No entanto, tem um outro lado, que é o lado ruim da internet. Falando da questão especificamente de sala de aula, a internet pode ser um agente que vai tirar totalmente a atenção dos alunos em sala de aula, porque o aluno ele vai ficar focado, às vezes num jogo, às vezes numa rede social, quem postou uma foto, quem comentou alguma coisa, ou vai ficar ouvindo música e vai perder completamente o foco da aula, não vai conseguir ter o aproveitamento da aula que deveria ter porque está com a atenção focada em outra coisa. Né? Então, é por isso que é necessário, né, como a sociologia chama, de agente de socialização. Né? E o que é esse agente de socialização? Esse agente de socialização é o intermediário, é aquele que vai chegar para o jovem, para o adolescente, né? Seja o pai, a mãe, a família, a escola, é, o cuidador, ou no caso na religião, né? O líder religioso vai falar: ó, se você quer pesquisar por esse assunto, esse aqui não é legal, a informação não é boa, essa informação não está correta, né? Procura esse meio aqui que você vai ter uma informação fidedigna, de confiança, né? Ou seja, esse agente de socialização é aquele que vai ensinar o caminho seguro, o caminho onde esse jovem, esse adolescente, ele vai conseguir acessar a internet sem ser enganado, sem ser ludibriado, sem cair em nenhuma armadilha. Né? Então, esse agente de socialização pode ser a família, pode ser a escola, pode ser a religião, ou qualquer responsável por esse jovem, por esse adolescente. E um exemplo também é em relação à questão, por exemplo, de temas, né, que são debatidos em sala de aula, como, por exemplo, os direitos da mulher. Né? Às vezes esse tema ele é debatido em sala de aula, aí o adolescente vai assistir o Netflix, né, vai assistir
YouTube ou vai assistir televisão e esse mesmo tema está sendo abordado lá também, né? Então, isso acaba se tornando um assunto que ele vai ter a visão da escola, vai ter a visão do Netflix, das redes sociais, vai ter a visão de vários meios, né? E isso faz com que tenha uma influência ética na vida desses indivíduos, porque todas essas experiências, todos que às vezes vai para fala assim, as mulheres sofrem violência, aí o jovem, não, capaz, isso não acontece. Aí ele vai lá no YouTube e aí abre um canal, escreve violência contra a mulher, aí começa a assistir relatos de milhares de mulheres que sofrem abuso, que são assediadas, mulheres que são violentadas, que apanham, que são assassinados pelo marido, aí ele vai falar assim, poxa, realmente isso acontece, né? Ou seja, isso vai interferir na formação ética do indivíduo, né? Por isso é necessário que esse agente de socialização esteja presente para que o uso dessa ferramenta possa ter uma influência positiva na formação das crianças e dos jovens, né? Aí existem outros agentes de socialização que não seja a família, os cuidadores, que não seja somente a escola, como por exemplo as religiões, associações de moradores, sindicato, os próprios grupos de amigos, os clubes, ou seja, existe uma série de agentes de socialização que vão estar utilizando esses meios, né, essas mídias, e vão estar, de alguma forma, ajudando, auxiliando na formação ética desse jovem, desse adolescente. Então a gente pode entender que não, essa parte que pula aqui. Bom, então, nem todos eles têm essa capacidade de mobilização, porque às vezes não consegue penetrar no íntimo do cotidiano dessas pessoas, né? Então, às vezes, por exemplo, um jovem ele tem uma dúvida e às vezes conversando com o pai, com a mãe, ele não consegue sanar aquela dúvida, né? Ou então conversando com o agente de socialização da religião, esse jovem não consegue ter a resposta que ele estava buscando. Então aí isso vai fazer com que ele busque outros meios, outras informações através desses novos meios de comunicação, né? Então por isso é importante não só ter o acesso, mas também saber usar, né? Um outro aspecto também que precisa ser levado em consideração é a questão que existe alguns estudos já na área da sociologia, na área da filosofia, em diversas áreas, na área da educação, de como que esses meios de comunicação, como que essas mídias, elas vão interferir, agora já não falando mais da questão somente da busca de fontes, de meios de informação, mas também como que essas mídias elas vão influenciar na capacidade de atenção desses alunos. Então, tem muitos professores, às vezes, tem uma aula de 50 minutos, ele não consegue dar 20 minutos de aula. Com 20 minutos, a turma toda já está dispersa, porque ela não consegue concentrar naquela aula, não consegue manter o foco ali, porque está pensando na rede social, na imagem, no clipe, na música, na foto, no comentário, e isso tem um impacto muito grande na sala de aula, né? Já pegando por um outro aspecto agora, que não é o aspecto da informação ideológica e tudo mais. Não, falando agora da questão da concentração mesmo, né? A Marilena Chauí, filósofa brasileira, ela fala que essa relação com a dispersão de atenção, ela já foi objeto de estudo da televisão desde os anos 60. E aí os canais de televisão descobriram que eles não podiam passar um programa que durasse mais de 15 minutos sem ter uma pausa para publicidade, porque senão eles não iam conseguir manter a atenção desse espectador por mais de 15 minutos. Então, isso aí já é objeto de estudo também por a gente pensar sobre a questão da sala de aula, né?
como que isso vai interferir, tá? Então, pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo aqui, mas ficou bem compacto. Como a gente viu, se por um lado esses meios de comunicação, essas mídias têm um aspecto positivo, mas elas precisam ser bem direcionadas e tem que observar também os aspectos negativos e não deixar com que eles influenciem. Beleza, pessoal? Aqui a gente encerra a nossa última aula dessa primeira unidade. Valeu, um abraço.